Bom, boa noite, amigos. Estamos mais uma vez aqui, nos reunindo num dia que seria o dia da reunião nossa na terça-feira à noite, 8 horas. E nós fizemos questão de respeitar esse horário das 8 horas para iniciar nossa conversa, nosso bate-papo. Sendo que adotei algumas modificações, né? Aumentei a altura, ajustei o olhar, né? Fui instruído por isso, por amigos. Obrigado, Simon. E nós possamos aproveitar essa noite, que ela seja de muito equilíbrio nos momentos em que vamos conversar um pouco. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade que nós temos de conversar um pouco sobre o Evangelho, sobre os seus ensinamentos, e junto ao Pai buscamos a tua luz de bondade, de amor, de misericórdia, que ela possa se derramar em todos os nossos corações, neste planeta tão necessitado, neste momento, sempre necessitado da luz do nosso Pai Celestial. Que essa luz se derrame nos corações necessitados, que essa luz chegue a cada um dos lares que muitas vezes em desequilíbrio procuram uma maneira de se voltar novamente na busca da paz, na busca da saúde física, mental e espiritual. Obrigado, Senhor. Pedimos a presença da nossa mentora espiritual, solicitamos licença para que, em nome da casa da irmã Lúcia, nós possamos dar início a esses trabalhos, que assim seja. Então, a primeira coisa que eu tenho, o primeiro texto, eu trouxe um texto, achei um texto interessante, de uma história antiga, né, que eu já tinha ouvido há muito tempo, mas que ela, para esses momentos, serviu muito bem. E eu vou ler, para não perder nenhuma ideia do texto. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato um sítio, que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valiam a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. Assim foi, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Termina o texto falando assim algumas vezes: só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Achei marcante, bacana esse texto, né? Que fala mais ou menos isso. O amigo, cercado de problemas, ideias econômicas, não via que tinha em mãos um tesouro, né? Esse tesouro era o sítio dele.
E ele, por razões econômicas, queria desfazer desse sítio e precisou de Olavo Bilac descrever com os olhos, que Olavo Bilac tinha, olhos de um poeta, que chegou para ele e mostrou, né, o que ele tinha. E ele abriu os olhos. Pois é, abriu os olhos. Nós estamos com os olhos abertos. Bom, estamos atualmente, né, com os olhos abertos, algumas pessoas até assustadas, mas outras preocupadas. E nós esperamos também que existam outras pessoas esperançosas, com os olhos abertos no futuro, com os olhos abertos mirando uma situação lá na frente em que tudo isso que está acontecendo agora será justificado por uma ação que nós mesmos venhamos a tomar. Eu tenho ouvido muitas palestras esses dias, e todos os dias, no caso eu estou ficando em casa quase todo o tempo, eu tenho ouvido bastante palestras de todas e variadas linhas, e até para não perder o raciocínio, né, a maioria delas falando sobre os momentos atuais que estamos vivendo, né, não só aqui, mas também no mundo inteiro. O dia desses eu ouvi o Divaldo, né, conversando sobre essa situação. Eu até comentei, talvez eu tenha até comentado no vídeo anterior, não sei, que nós precisamos realmente de refletir um pouco. Por quê? Porque nessa reflexão eu encontrei uma ideia que todos eles vêm dizendo, e principalmente aqueles que se preocupam com esse planeta vêm dizendo: cuidado, o planeta Terra está doente. E se você verificar, ele está realmente doente, né? Existem coisas hoje que antigamente não aconteciam. E eu fui, né, perceber que muitos não estão de olho nisso. Olha o amigo do Olavo Bilac, ele não estava de olho na beleza, ele estava de olho no dinheiro, no sistema econômico dele, né? E ele não via todo o tesouro. E nós temos alguns sintomas nesse mundo acontecendo que são de grande preocupação, sabe? Por exemplo, a poluição ambiental. Ela está atingindo rios, está atingindo oceanos, está atingindo cidades e também está atingindo todos os lares, né? O mundo está respirando mal. E a gente pode sentir isso onde? Né? Na poluição sonora, no ar, na poluição ambiental, né? Nos tanto das coisas que nós compramos e depois de estragadas, vamos dizer, com o tempo, nós não temos mais uma loja que conserta. Então elas são descartadas e compradas outras, né? Já não existe mais algumas lojas que consertam coisas. E para onde vai tudo isso, né? Para onde que vai todo o plástico? Para onde que vão todo o lixo? Se não nos rios, nos oceanos, né? E em casa. Muito tempo, eu tinha um forno de micro-ondas. Esse forno de micro-ondas queimou, não tinha peça de reposição, eu tive que comprar outro forno. E eu não ia jogar esse forno, o forno está guardadinho, né, na sua caixa, queimado. E aí? Isso é lixo. Então, a primeira situação o mundo respira mal. E a gente pode ver também sobre um outro sintoma, né? Como o clima está. Olha o clima. Então, o clima está fora de controle, nós temos em vista aí um aquecimento global, né? As geleiras estão derretendo, o clima está descontrolado. Esse mês de dezembro,
janeiro e fevereiro passados, Belo Horizonte choveu tanto que eu mesmo não me lembrava de ter havido chovido tanto em Belo Horizonte assim. Havia descontrole, né? Às vezes sim, às vezes não, porque eu não sou um meteorologista, né? Mas eu acredito que sim, que está havendo um descontrole. Eu não quero ser um alarmista, eu não quero ser uma pessoa que está adivinhando, não, né? Mas quando você vê que um mundo está doente, quando você vê que há alguns sintomas acontecendo, né? Isso me lembra o que eu aprendi no Espiritismo, né? Nas leituras, é que a alma adoece primeiro e reflexo da alma doente, o corpo adoece posteriormente. E se a gente fosse fazer uma comparação, uma analogia, né, entre o mundo e o que anda acontecendo hoje, uma analogia bem simples, né? E eu não quero estar com a razão, eu só quero deixar isso a razão para reflexão nossa, né? Os principais sintomas que nós estamos tendo hoje nesse vírus são respiração e febre alta. Respiração é a poluição, febre alta é o aquecimento global. É lógico que isso é só para que a gente perceba que o mundo não adoeceu porque o mundo fez coisas para que ele adoecesse. Nós, homens, fizemos coisas, o mundo adoeceu, a alma do mundo, e hoje nós recebemos a resposta através da disseminação desse vírus que vem chegando e trazendo esses sintomas. Mas também, né, trouxeram para nós, através da minha vida, por exemplo, que quando você tem alguém doente, o que a gente costuma dar a uma pessoa doente? Qual que é a situação que a gente costuma pedir que um doente faça? É remédio e repouso. E o repouso, né, é aquela história. O repouso é quando nós convidamos, eles nos convidaram a retornar para os nossos lares, né? Nos convidaram a um refúgio de paz, voltar para as pessoas da nossa família e nos resguardarmos, né? E isso é importante para um mundo doente, as pessoas retornarem, repensarem tudo o que está acontecendo, através de muito sofrimento, de muita perturbação, mas é isso que está acontecendo. Infelizmente, nós temos que encarar, mas também de grandes oportunidades da gente refazer aquilo que estava sendo feito errado. É uma grande oportunidade da gente parar, meditar, da gente voltar nossos corações para o nosso mundo interior e durante um dia, a gente tendo tempo, né, como nós estamos tendo esse tempo, nós podemos guardar um pouquinho para nós mesmos, né? A gente pode não só estar com saudade de sair às ruas, né, tomar um sol, fazer uma caminhada, mas a gente tem que ter saudade também dos nossos, né? E essa é uma grande oportunidade de você rever o marido, rever a esposa com outros olhos e fazer renovar essa relação com os filhos. Isso é muito positivo. E nós temos que ver que atrás de algo que está chamando a atenção, tem uma possibilidade
que a gente pode chamar de positiva, né? De solidariedade, de amorosidade, né? A gente está sendo chamado para isso. Primeiro, adoece a alma, depois o corpo reflete o que passa na alma. É isso que nós falamos. Então, nós fomos levados a uma leitura do Evangelho que vai nos ajudar muito a refletir sobre essa situação, né? Aquela do doente que está de repouso e necessita de remédio. O mundo não está doente. As pessoas que estão no mundo é que estão doentes. E o mundo é um reflexo das pessoas que estão no mundo. Eu acredito também assim. Qual que é a passagem do Evangelho? É do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Allan Kardec. E quem quiser dar uma pausa no vídeo agora, né? Pegar o seu Evangelho em casa, se você tiver, e seguir comigo a leitura. Eu vou fazer a leitura tanto do item 1 quanto do item 2 do capítulo 6 do Cristo Consolador, e nós vamos fazer uma análise, né? Bem sucinta, porque nós não temos muito tempo para conversar, senão o vídeo se torna, né, enfadonho para vocês, principalmente, né? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, esse que tem como título Cristo Consolador. Se vocês quiserem, pode ler comigo. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E Allan Kardec faz um comentário, né, de 2 parágrafos nesse texto, dizendo assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Bom, vamos entender primeiro aqui no texto o que seria fardo. Fardo, a princípio, eu vou chamar de lei. Mas entendam bem, por exemplo, foi decretado um estado de sítio. Então, as pessoas não podem sair de casa. Quarentena. Isso, em alguns lugares, se tornou lei. Em alguns lugares, se tornou conselho, que posteriormente se transformaram em obrigação. Para as pessoas que não aceitam determinada lei,
quase toda lei é um fardo a se carregar. Porque você, no seu coração, não quer observar a lei, e a lei é um fardo. Então, existem fardos pesados e existem fardos leves. Aquele que é resignado e obediente a determinadas leis, esse fardo se torna leve, porque ele simplesmente, dentro do coração dele, aceita a lei. E a lei não lhe pesa tanto no coração. Outros que não aceitam determinada lei, até fogem dela, se possível, têm um problema. Essa lei se torna muito pesada. O fardo é pesado. E o que Jesus fala, a princípio, é que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a primeira. Uma observação antes, né? É que a gente estava dizendo lá atrás, falando sobre repouso e remédio. E aqui diz: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. O repouso está aí, né? Bem claro, bem aberto. O repouso está na observância deste convite, porque aqui não é uma obrigação, aqui é um convite de Jesus para que nós vamos a Ele. O português aí ficou meio estranho, é uma falta minha, mas que nós venhamos a caminhar em direção a Jesus. Jesus já nos espera. E se nós formos, nós encontraremos repouso. Mas e o remédio? Onde está o remédio aqui? Porque eu tenho que carregar um fardo. E esse fardo, às vezes, se torna muito pesado. Porque vem acompanhado por minha não aceitação dos fatos. Eu tenho amigos, não só um, que disseram para mim que eles gostam de sair, eles estão sentindo falta de sair, e que a casa se tornou difícil, então eles estão inventando de tudo, né? Mas ainda não piraram, porque continuam, né, sãos, pelo menos na minha visão, né? Graças a Deus. E tem pessoas que se adaptam muito facilmente a ficar dentro de casa. Eu, por exemplo, me adapto muito facilmente a ficar dentro do meu apartamento aqui e fechado, né, fazendo coisas, às vezes não com total equilíbrio, porque eu também tenho eu tenho um autoconhecimento que eu não sou lá esse equilíbrio todo, não. Mas, pelo menos a observância dessa situação está sendo mais fácil para mim, para outros não. Então, vamos continuar aqui o texto. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, que é no segundo parágrafo, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E o remédio é o amor e a caridade. Os espíritos, todas as palestras que eu tenho assistido, os irmãos da espiritualidade amiga, os irmãos da espiritualidade superior, eles vêm trazendo que a gente tome e observe as leis, as precauções, lave as mãos, se proteja as pessoas que estão ao seu redor, o uso das máscaras, aqueles que têm condições de ter máscara, porque está difícil de achar, né?
e aqueles que têm condições de se proteger lavando as mãos todas as horas, aqueles que têm condições também de comprar uma luva. Tudo isso nos levando, em primeiro lugar, à observância dessa lei como fardo, mas que como julgo é o amor e a caridade. Que a gente não esqueça das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente não esqueça das pessoas que sentem às vezes uma solidão, uma tristeza e que necessitam de conversar, ligar para essas pessoas, ver se está tudo bem, né? A minha família, nós estamos tentando fazer esse círculo, essa ideia funcionar, né? Nós quatro somos, pelo menos assim, somos conscientes de que temos que ligar uns para os outros para saber como estamos. Isso é bom, é necessário. E é nisso que a gente reencontra os nossos familiares, né? E então, o jugo é o amor renascendo através da ação, tanto que o Dr. Bezerra disse, né, num vídeo do Divaldo, que Jesus necessita das nossas mãos, Jesus necessita dos nossos lábios, Jesus necessita dos nossos sentimentos, das nossas emoções, Jesus necessita da nossa fé, da nossa confiança, e ela tem que ser como semente que se espalha ao vento e não fique retida dentro das nossas casas fechadas, né? Você encontra alguém, hoje eu saí há alguns minutos e tinha uma pessoa de longe, né, fazendo a compra do Marmitex, né? Só tinha eu e essa pessoa no restaurante para comprar um Marmitex. E eu estava de longe, observando, esperando ele, né, respeitando o espaço dele, né, eu no meu espaço, bem afastado dele, né, enquanto eles estavam buscando a comida para ele. Eu falei: como que você está? Boa tarde, você está bem? Tá suportando legal? Aí ele falou assim: é interessante, eu tenho 2 filhos e eu extraí um pouco no início, essa loucura toda, mas a gente vai se adaptando. E aí ele perguntou de mim, eu perguntei pela família dele, expliquei um pouco da minha família. E aí, né, foi ele mais tranquilo para casa dele, com os problemas dele, porque nós não conversamos sobre problemas. Nós apenas nós apenas interagimos. Existem pessoas em situações, casos em que isso você estar do lado de um irmão, né? E eu fiz aquilo que eu podia fazer, né? E ele fez aquilo que ele podia fazer por mim. Respondeu a mim educadamente, né? Conversou comigo de uma forma civilizada, né? Nos interagimos sem nem saber qual é o seu nome, quem sou eu, né? Então, essa observância do amor e da caridade finaliza o remédio que o mundo precisa, né? Não quero entrar nesse mérito econômico, né? Mas é preciso que a gente esqueça e, ao mesmo tempo, não se esqueça que é um momento muito importante no planeta Terra. Nós estamos passando por uma situação de mundo de provas e expiações, passando por uma outra etapa, que é um mundo de regeneração, e alguns choques aconteceriam, com certeza, né? Mas que aqueles que perseverarem nesse trabalho de amor e de caridade, buscando a fé, buscando a confiança, perseverando até o fim, esses terão um resultado melhor quando passar essa etapa, né? Que certamente vai passar, né? Certamente vai passar. O que o homem precisa é deixar de olhar um pouco para frente e olhar um pouco para dentro de si mesmo.
E eu acredito nisso. A gente tem que olhar um pouco para dentro de si mesmo. E para terminar, essa pequena conversa, vocês sabem que de vez em quando eu faço um papelzinho, né? E aí eu fiz um papelzinho, né? Quem quiser esse papelzinho que está na internet, está no Facebook, nós temos um Face da nossa casa, né? Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia, quem quiser ir lá no Face, pode ir, né? Onde vai encontrar essa mensagem, chama-se Mensagem Fraterna, é um poema. Nós falamos de Olavo Bilac no início, né? E agora nós vamos falar de uma outra poetisa. Poetisa essa que chama Alta de Souza. Ela morreu, desencarnou aos 26 anos, lá do Nordeste, Rio Grande do Norte, se não me engano, e escreveu um livro, e desencarnada, ela escreveu com a mediunidade do Chico muitas coisas e participou inclusive do Parnaso de Arintum. E esse poema é dela. Mensagem fraterna, terminando a nossa reunião. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. E o que me marca aqui é: volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. A gente tem que lembrar do ensinamento de Jesus que diz: o reino de Deus está dentro de vós mesmos, e é nele que nós devemos erigir essa capela. A capela mais alta se encontra dentro de nós mesmos, porque a capela é o reino de Deus. Então ele fala, ela fala, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece